Então, tá bom, uma boa noite a todos. Nós vamos, então, mais uma reunião do movimento Salvem as Bandas, e hoje, de uma maneira especial, falando com a frente responsável da questão financeira, arrecadar os recursos, né? Como arrecadar recursos. E quem vai estar conduzindo para nós nesse momento é o capitão Ricardo Rosenthal, que já tem uma experiência nesse trabalho, e vai falar então sobre essa importância que é os meios de onde vem o incentivo para que as bandas se mantenham. Então, vamos passando então a palavra para ele, vai sem maiores delongas, para que ele dê andamento para nós de toda a partir conosco, todo o processo que nós podemos ter aí e fazer para um melhor encaminhamento financeiro e sustentabilidade das nossas bandas. Obrigado, Claudemir. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá dar início. É um pouco incoerente a gente falar de recurso para a cultura no momento em que está todo mundo pensando em recurso para a saúde. Mas isso não revoga as leis de incentivo que estão disponíveis. Elas ficam praticamente um pouco inacessíveis, né, nesse momento, que nós, principalmente como músicos, nós não podemos aglomerar pessoas. E muitas vezes a nossa própria atividade é uma aglomeração em si, porque banda você trabalha com um grupo de pessoas também. A própria banda em si já é um grupo de pessoas. Mas isso não impede da gente se preparar para quando isso tudo acabar. Eu tenho certeza que vai acabar, se Deus quiser, que não demore muito, né? Mas para quando isso retomar, a gente poder saber que rumo tomar. Um artigo que eu li recentemente diz que um dos primeiros setores a serem atingidos com a crise da pandemia foi o setor cultural, justamente por isso, por não poder aglomerar pessoas. Então, você tem músicos, pessoal de cerimonial, de casamento, de festas, né? todo um circo, parques de diversões, parou tudo. Então, nesse cenário, a gente foi um dos primeiros a ser atingido pela pandemia. E, se tratando de Brasil, a gente corre o risco de ser um dos últimos a poder recuperar dessa situação. Mas vamos lá. O que eu queria trazer antes da gente entrar no cerne da Lei Rouanet é que todo mundo sabe, ela vem desde 91 que ela foi aprovada, ela passou por uma série de situações complicadas, de desvio de recursos, de uso inadequado dos recursos. Tinha gente fazendo casamento, gente fazendo festa de aniversário, festa de formatura, uma série de situações, artistas famosos que não precisam de recurso público para fazer os seus eventos, a gente ficou sabendo, né, estava tendo uma série de desvios por conta do mau uso da Lei Rouanet. E isso trouxe um desgaste. Quando você fala Lei Rouanet, eu estava brincando agora há pouco com o Michel, né? Você fala Lei Rouanet, dá um calafrio, né? Dá um frio na espinha, a pessoa já fica com o pé atrás e já tem angu nesse caroço, já tem caroço nesse angu, né? Então as pessoas ficam com o pé atrás. Por causa justamente isso, a Lei Rouanet esteve envolvida com muito problema de mau uso, de má gestão, de desvios, enfim. Isso, quando você chega na empresa, a empresa também já fica, Lei Rouanet, já fica com o pé atrás. Mas essa é uma situação, uma desvantagem. Mas tem outras duas situações que aí a gente tem uma responsabilidade mais íntima com relação a isso, que é com relação ao desconhecimento por parte das empresas da lei. Isso envolve o desinteresse também, e também o desconhecimento da nossa parte. A gente não pode desconhecer algo que nos interessa.
principalmente quando trata de busca de recurso para fazer acontecer as atividades que a gente gosta de fazer. Mas nas empresas tem uma série de situações. Tem o desinteresse das empresas, tem o desconhecimento das empresas, tem empresas que fazem contabilidade criativa para... Então, acreditam que se patrocinar um projeto cultural, vão atrair a fiscalização para dentro da empresa. Tem uma série de situações. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, cabe a nós, como destinatários da lei de incentivo, ter o esclarecimento da lei para a gente poder levar a quem vai ter a chave do cofre dentro das empresas a convencer essas pessoas que realmente não é esse bicho de sete cabeças que ficou difamado aí por muitos anos, porque é realmente uma excelente ferramenta que nós não podemos, de forma alguma, desprezar. Eu estava assistindo uma live de um produtor cultural, ele participou de um seminário de captação de recursos nos Estados Unidos. E quando foi dado o microfone para ele, ele falou que no Brasil existe a Lei Rouanet, que existem várias vantagens, a empresa sai custo zero o patrocínio para a empresa, né? Eu falei, nossa, então é facílimo de captar recurso lá no Brasil, então, cheio de benefício, né? Ele falou os benefícios da lei. Ele falou, infelizmente não, por causa disso que eu falei. Porque lá nos Estados Unidos e alguns países da Europa também, que estavam presentes nesse seminário, eles não têm lei de incentivo. Você faz um projeto cultural, você vai na empresa e tenta convencer a empresa que o seu projeto é atrativo para ela. Ela enfia a mão no bolso, literalmente, para jogar no seu projeto. Não tem intervenção do governo. Ela não tem benefício nenhum. Então, a Lei Rouanet, a gente tem a obrigação de fazer uma boa estratégia de captar os recursos junto à empresa. E uma delas é isso que a gente está fazendo aqui, conhecer a lei, para a gente poder ter acesso aos recursos. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Vocês vão sentir minha falta aí. Eu espero... A minha carinha não vai aparecer. Espera aí. Ô, Michel, está desabilitado aqui para mim. Muito bem, vamos habilitar aqui para Vossa Excelência. Play on love, participants with name, look. Socorro. Um participante já tá ali. Aqui, security, share screen. Pode ir. Agora foi. Então, vamos lá. Mostrou aí? Tá vindo. Ainda não. Agora sim. Deixa eu... Apareceu a tela cheia aí? Sim, senhor. Ok. Então, a Lei Rouanet... Só voltar aqui. Eu encaminhei para vocês aí ontem, vai estar disponível lá também no link lá do grupo, né, para vocês baixarem a Lei de Incentivo à Cultura e a Instrução Normativa, que são os dois documentos que a gente vai tratar aqui. A Lei de Incentivo é o que regula o mecanismo da lei. Essa é uma mensagem aqui. E a instrução normativa, ela normatiza o uso da lei. Essa instrução normativa foi o que causou polêmica aí, que muitos artistas achou que atrapalhou, mas outro nicho de artistas achou que beneficiou. Então, a gente vai falar um pouquinho dos dois. Vou passar aqui. A Lei Rouanet é um dos principais mecanismos de fomento à cultura
justamente por isso que eu falei, que ele tem uma série de benefícios. Quem que pode ser patrocinador? Pessoa física e pessoa jurídica. Tem algumas ressalvas, nós vamos falar daqui a pouco. Os recursos, eles são advindos da renúncia fiscal, né? O governo deixa de receber uma parte do imposto, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, e o período, né, que ela entra em vigor para apresentação de propostas é de 1º de fevereiro a 30 de novembro todo ano. Então, quem tiver interesse em fazer um projeto, encaminhar para a Lei Rouanet, está aberta o período de inscrição. O artigo 1º da Lei Rouanet, ele fala lá para quem que é destinado para que serve a Lei Rouanet, né? Então, tem uma série de situações lá que, quando você elabora o projeto cultural, você enquadra o seu projeto dentro de algumas delas lá, ou de uma ou de mais situações. Então, só para ter uma ideia aqui, ó, deixa eu abrir aqui na tabelinha. Não vai aparecer para vocês, mas artigo 1º. Incentiva a formação artística e cultural, né? Então, os verbos, né? Contribui para facilitar o acesso à cultura, universalizar a cultura, permitir o apoio à cultura por parte de empresas, por parte de pessoas físicas, valorizar a cultura nacional, democratizar o acesso, permitir pessoas que não tenham recursos para assistir um espetáculo possam ter acesso. Então, tem uma série de justificativos. Quando você elabora o projeto, de cara você já vai nesse artigo 1º e já coloca o seu projeto ali. E tem alguns atores, né? Alguns termos que são básicos na Lei Rouanet. Michel, tem como... já achei aqui. Obrigado. Alguns termos, né? O que é o proponente? O proponente é você ou a própria banca, né? Como entidade representante do projeto cultural. É você que vai escrever o projeto cultural e vai apresentar lá para o Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania é para onde está vinculada a pasta da Secretaria Especial de Cultura. É lá onde são analisados os projetos, né? Quem autoriza, quem acompanha. Antigamente era o Ministério da Cultura, aí passou para o Ministério da Cidadania e existe aí um estudo para passar a Secretaria de Cultura para o Ministério do Turismo. Também não seria ruim. O beneficiário, né? O beneficiário é o próprio proponente, né? Aquela pessoa que elaborou o projeto, que vai ser destinatária dos recursos da lei. O incentivador é o contribuinte do imposto de renda, pode ser pessoa física ou jurídica, né? Que faz doação ou patrocínio. Nós vamos ver já o que é doação, o que é patrocínio, né? É diferente. E o que acontece? O governo, ele elabora a lei, deixa o mecanismo à disposição e ponto final. Quem corre atrás do restante é o proponente, né? A pessoa interessada no projeto, no seu projeto. Então, o governo faz a renúncia do imposto. E vamos lá, doação. É a transferência de numerário ou bens para o proponente, que seja pessoa física ou jurídica, desde que seja sem fins lucrativos. Então, a doação ela envolve transferência de recursos ou de bens, diferente do patrocínio, que é a transferência de recurso ou serviço. Digamos que eu tenho um projeto que vai precisar de transportar os músicos de ônibus, eu vou fazer o meu projeto para apresentar nas escolas da cidade. Eu vou precisar de ônibus. Aí eu vou lá na empresa de ônibus, ela não quer patrocinar com recurso financeiro, mas ela pode ser uma patrocinadora com serviço, ela vai fornecer o ônibus para eu levar os músicos.
Só que eu tenho que constar lá no meu projeto, na prestação de conta, o valor em espécie que eu estaria pagando para a empresa de ônibus, que ela estaria me cobrando. Então, seria o valor que ela está patrocinando. E a doação também, a empresa só pode fazer doação desde que seja a pessoa jurídica proponente do projeto, seja sem fins lucrativos. Então, o Ronaldo, a banda dele é uma entidade, tem o CNPJ lá da banda, a banda é uma entidade sem fins lucrativos. Então, a minha empresa pode doar o recurso, porque ela é uma entidade sem fins lucrativos. E o que mais que a gente pode falar aqui da doação? Na doação, a empresa que faz doação, ela não pode aparecer nas peças de divulgação que é previsto na lei. Você vai fazer um anúncio, vai fazer um cartaz, vai mostrar na televisão, a empresa que fez a doação, ela não pode aparecer como apoiadora, patrocinadora, nada. Ela fica de fora. Já como patrocinadora, aí sim, já tem uma intenção comercial para a empresa. Ela tem interesse, sim, em patrocinar, porque ela vai poder aparecer na televisão, a logomarca da empresa, nas peças gráficas e tudo mais. Se alguém tiver alguma coisa aí pontual, quiser ir perguntando, pode falar. E a Lei Rouanet, ela tem, basicamente, duas formas de você enquadrar o seu projeto, que é no artigo 18 e no artigo 26. Capitão, o artigo 18... Então já deixa eu perguntar de uma vez, antes que eu esqueça aqui. Como é que a empresa faz o desconto da doação que ela fez para a banda? Nós vamos chegar lá. Existe só adiantando, a empresa que faz a doação, você vai ter uma conta que o Ministério da Cidadania vai abrir no seu nome, ou no nome da banda. Depende de quem que está apresentando o projeto. Vamos supor que o Michel apresentou o projeto, como pessoa física. Quem vai executar vai ser a banda que ele rege. Então, o Ministério da Cidadania vai abrir uma conta no Banco do Brasil, no seu nome, no seu CPF, e essa conta é uma conta vinculada. Você só vai movimentar essa conta com autorização do Ministério da Cidadania. A partir do momento que você tiver 20% já captado, você já pode movimentar para pagar despesas relativas ao projeto. Responde? E aí, está colocado aí que pode ser uma transferência de numerário ou bens. Esses bens, para que a empresa possa doar para a banda, eles têm que estar previstos no projeto, né? Exatamente. Tem que constar que você precisa daquele bem. Vamos supor que você precisa de... Vamos supor, estante. Né? Capitão, só um minuto. Por exemplo, se eu tiver com um projeto aqui de manutenção da minha escola de música aqui da banda, e nesse projeto eu tenho a necessidade de adquirir um mobiliário. Então, vamos supor aí que o projeto um valor de 50 mil, então 10 mil reais eu vou gastar de mobiliário. Eu vou comprar cadeiras, mesas, quadros negros, todo o mobiliário para montar a escola de música da banda. Correto. Você tem que provar... Ele poderia vir através da doação? Poderia sim. Com a empresa de imóveis, por exemplo, poderia doar esse mobiliário. Exatamente. A doação, ela, de bens, no caso, tem que ser qualquer bem que seja viável você para o projeto. Mensurar o valor. Porque você vai ter que prestar conta que você recebeu isso na forma de bens no projeto e não em recurso. E por que tem que ter essa mensuração de valor? Vamos supor que a minha empresa doou para o seu projeto
2 armários para você guardar partituras. E eu tenho que constar que esses armários custaram para mim R$500. Por que eu tenho que constar isso? Porque eu vou abater do imposto da minha empresa R$500 que eu patrocinei, que eu doei para o seu projeto. Sim, mas é uma alternativa muito interessante, porque muitas, principalmente em cidade pequena, muitas empresas não têm a possibilidade de fazer essa renúncia fiscal, porque teria que passar o dinheiro ali para... por exemplo, vou dar um exemplo assim, para ficar bem claro. A empresa, ela deixaria de fazer a renúncia no final do incentivo do ano fiscal. Ela faria a renúncia no final do ano fiscal. Aí o que acontece? Muitas vezes a empresa não tem como passar o valor para o projeto no mesmo ano. Entendeu? O dinheiro, por exemplo. Porque às vezes o meu projeto foi aprovado. A empresa já pagou em 2020 um valor X de imposto e aí teria que tirar do lucro para investir para em 2021 ela deduzir esse imposto. Sim. Às vezes ela não consegue fazer isso, mas consegue fazer através da doação. De imobiliário, né? Ela tem então, um ponto interessante. Exatamente. Ela tem que... A doação, ela tem que ter um valor, porque através desse valor ela vai abater no imposto de renda. Aí cabe ao proponente que recebeu a doação emitir a nota fiscal, né, de recebimento do produto e constar no patrimônio da carga lá do seu projeto. Aí você tira a foto, você registra, pega toda a documentação que você possa comprovar depois que você recebeu os 2 armários que eu mandei para você, a marca, tira foto, tudo que você puder anexar. E é um negócio assim que a gente acha que a prestação de contas é um absurdo, é um bicho de 7 cabeças, e não é. É relativamente... Não é, a lei é muito transparente. Ela melhorou muito. E tudo que você faz é virtual. Tem um portal que é o Salic, que você acompanha toda a tramitação do seu projeto, todas as diligências que você faz, é tudo registrado, e você tem contato direto com a Secretaria de Cultura, a Secretaria Especial lá em Brasília. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você tenha pendência, você manda lá, eles respondem prontamente. É muito prático. Perfeito? Alô? Mais uma coisa. Pois não. Nós temos uma diferença aí entre doação e patrocínio, né? Isso. A doação é aquela, vamos resumir que a doação é aquela empresa que não quer promoção ou publicidade com o que ela está doando. Essa é a diferença. Isso. Vamos supor que você tem uma empresa na sua cidade, uma sorveteria, a maior sorveteria aí da cidade. E você quer doar como pessoa física, mas você quer também que a sua sorveteria apareça lá na divulgação do projeto. Não pode. Entendeu? Então, doação não dá direito a aparecer nem o seu nome, né? Você vai sair candidato a vereador esse ano, então, doação do senhor Michel para o projeto não pode. Tá joia? Joia. Vamos para frente? Aí depois lá, os 2 artigos, né, os 2 mecanismos da Lei Rouanet. O artigo 18, ele é o artigo que todo projeto cultural quer ser enquadrado. Por quê? Porque é nesse artigo 18 que vai permitir que o valor patrocinado pela empresa retorne 100% como abatimento no imposto de renda.
Então, se a minha empresa doou R$10.000 para o projeto do Michel, no ano que vem eu vou abater R$10.000. É a renúncia do governo. Então, o meu patrocínio saiu de graça. Entendeu? Os 10.000 que eu joguei agora, eu vou receber lá na frente. Então, esses projetos, eles se enquadram em artes cênicas, audiovisual, aí eu destaquei música. Em cada um desses itens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem subitens. Aí eu destaquei só o terceiro, que tem mais a ver com a gente, que é música. Então, enquadra aí no artigo 18, música erudita, música instrumental, são as bandas, canto coral, viu, Vladimir? Ações de capacitação e treinamento pessoal. Aí depois vem artes visuais, patrimônio cultural material e imaterial. Aí você pode também incluir reforma da sede da sua banda, desde que ela seja tombada e esteja com a documentação em dia. Tem o reconhecimento do órgão que tombou como patrimônio municipal, estadual ou federal. Tá? Municipal ou estadual, inclusive. E para museu, memória e humanidades. Tudo bem? Vamos lá. Quem está colocando pergunta no chat ali, eu não estou vendo, porque eu estou seguindo aqui o PowerPoint que eu fiz. Depois a gente vai no final lá e faz as perguntas. Oi? Depois vamos, no final, a gente faz as perguntas que estão lá no chat. Vai ficar registrado lá mesmo. Perfeito. O que o artigo 18 faz? Ele permite para o doador ou o patrocinador abater 100% do valor destinado ao projeto na forma de isenção do imposto de renda. Só que aí tem as cláusulas, né? Pessoa física, ela consegue abater até 6% do valor que ela tem que pagar ao imposto de renda. Então, eu tenho que pagar R$10.000 de imposto de renda, então R$600 eu posso colocar como patrocínio de um projeto, como pessoa física. Isso mesmo? Só que eu, como contribuinte pessoa física, a minha declaração de imposto de renda tem que ser na forma completa, porque tem a forma simplificada, lembra? Quem paga imposto de renda tem que ser na forma completa. E a pessoa jurídica, ela paga até 4% de imposto. Então, se a empresa ela tem que pagar R$100.000 de imposto de renda, desses 100.000, R$4.000 ela pode jogar num projeto cultural. É o máximo que a lei permite. E qual que é a condição para a empresa, pessoa jurídica, ser patrocinadora? Ela tem que ser tributada na forma do lucro real. Mas como que eu vou saber que essa empresa é lucro real? Você tem que buscar essa informação dentro da empresa. Em qual setor? No RH ou na contabilidade da empresa ou com o pessoal de marketing. Eles vão ter essas informações. Geralmente, é mais com o RH. O RH Capitão, coordena as outras áreas dentro da empresa. Capitão, Oi. Aqui em Pitangui, a gente teve um projeto aprovado aqui de um grupo de teatro que a gente participa aqui. E esse projeto foi aprovado na Lei Rouanet. Quem nos ajudou muito a encontrar quais empresas poderiam deduzir o imposto foram os escritórios de contabilidade. Exatamente. É um caminho. Os escritórios de contabilidade da cidade, eles nos indicaram as empresas as quais a gente poderia procurar, apresentar o projeto e tentar captar o recurso. A única ressalva é que, às vezes, a maioria, uma boa parte das empresas que são tributadas como lucro real são grandes empresas. Tem uma margem, parece que acima de... Eu não vou saber, acima de um limite de lucro, ela é obrigada a ser lucro real. Toda empresa que é sociedade anônima, SA, obrigatoriamente também ela é lucro real.
Porque o lucro real ele não permite muito aquela contabilidade criativa que às vezes as empresas fazem para burlar a fiscalização. Quando é lucro real, geralmente a empresa opta porque é uma forma mais ela é mais transparente com o governo. Então, as empresas que não são lucro real, não que sejam inidôneas, né, mas elas tendem a ter mais trambique ali na contabilidade. Então, a única forma de você saber se é lucro real ou não é você consultar o departamento lá dentro da empresa. E por que as empresas maiores são lucro real? Porque elas têm o departamento de contabilidade dentro delas. Às vezes, elas pedem assessoria, uma consultoria no contador fora. Então, é bom ter um contato com os contadores também, que eles podem indicar qual que é a empresa que você pode estar buscando na sua cidade. Aqui em Pouso Alegre, por exemplo, eu descobri restaurante que é lucro real. Né? Eu nem imaginava, né? Eu fui ver, era lucro real. E também, para a empresa, ela não pode lançar o valor patrocinado, ou seja, os 4%, como despesa operacional. O que é despesa operacional? É tudo que ela gasta em publicidade, com vendas, com transporte de vendedor, com tudo que ela tem de gasto operacional, ela joga nessa conta. Só que, para patrocínio na Lei Rouanet, no artigo 18, ela não pode incluir essa despesa como despesa operacional. Ela já está tendo um abatimento ali de 100%. E quando ela lança como despesa operacional, ela diminui o lucro. Quando diminui o lucro, ela diminui o valor do imposto. Então, ela estaria ganhando 2 vezes. Então, não pode. Tem uma coisa que me soou aí meio dicotômico, que é o seguinte: você colocou aí que a empresa ou patrocinador pode abater até 100% do valor destinado ao projeto. Pode não, ele abate. Tá, mas aí depois embaixo está assim, a pessoa física até 6% do imposto devido. E se o 100% dela é destinado ao projeto, Michel. 6% do imposto devido? É o seguinte, vamos supor que eu pago 10 mil reais de imposto de renda para o governo. Certo. Né? Então, eu vou ajudar o seu projeto. Eu posso, desses 10 mil, tirar 6% que eu pagaria para o governo. Então, eu tiro 6% dos 10 mil, R$60. que é R$600, é isso? 60, né? Não, é 600, não é? 10 mil? 600, tá certo. R$600. Então, em vez de eu pagar 10 mil para o governo, eu vou pagar 9.400. R$600 vai para o seu projeto, que é o 6%. Certo? Aí, esses R$600 é que eu vou recuperar eles 100% lá no imposto de renda. Eu vou receber de volta os R$600. Esse é o 100%. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso vale para os 4% da empresa. A empresa vai pagar 100 mil para o governo. 4%, R$4.000, ela vai mandar para o seu projeto. Na hora que ela for fazer a declaração do imposto de renda, o governo vai deixar de receber os R$4.000 e vai para a sua conta de novo. 100% desses R$4.000 que você patrocinou volta para a empresa. Entendi. Nós vamos ter que arrumar um jogador da Caldense, não vai ter jeito. Aí vem o artigo 26. O artigo 26 são o restante dos outros projetos. São oficinas, cursos de capacitação, música popular cantada. Então, são os artistas avulsos, né? Você tem uma dupla de viola, tem um cantor famoso, né? Entra aí no artigo 26. O que o artigo 26 fala? Ele permite ao doador ou patrocinador
Aqui não é 100% não, eu esqueci de corrigir isso aqui. Esquece essa última frase aqui, só até aqui, ó. Permite ao doador ou patrocinador abater uma parte do valor patrocinado. Qual que é essa parte? Se for pessoa física, eu vou ajudar o projeto do Fred lá. 80% eu posso abater 80% das doações. Então, o armário que eu doei lá para ele, que custou R$500, eu vou poder abater, quanto que é 80% de 500? R$400? Isso, né? Eu vou, em vez de eu abater os R$500, eu vou abater só R$400. E 60% de patrocínio. Vamos supor que eu mandei para ele também R$1.000 em espécie, como doação, como patrocínio. Então, dos R$1.000 que eu mandei para ele, só 60% eu vou poder ressarcir do governo, R$600. E a mesma coisa, a declaração do imposto de renda minha tem que ser na forma completa, para eu poder ajudar um projeto cultural. E para pessoa jurídica, para as empresas, aquela empresa que no artigo 18 ela recebia 100% do valor patrocinado, se o projeto estiver enquadrado no artigo 26, né, um cantor lá, o Claudemir, né, o Claudemir vai dar um show de viola lá para nós. E os R$100.000 que eu patrocinei no projeto dele, só 40.000 eu vou receber de volta, se for doação. E 30% se for patrocínio. Então, eu ajudei 100.000, só que eu vou receber de volta só 30.000. Então, as empresas terem um pouco de resistência se apoiar a projeto do artigo 26. Só que tem uma outra situação. Eu posso colocar esses 100.000 que eu patrocinei o show do Claudemir, de viola, eu posso colocar ele também como despesa operacional, que no artigo 18 eu não podia. Então, além de eu ter os 30% lá de patrocínio, de desconto, né, na Lei Rouanet, eu ainda posso lançar os R$100.000 e isso pode me dar lá na contabilidade até 70%, né, ou seja, mais 40% de abatimento no imposto de renda. Confere? Confere. Ou seja, o artigo 18 realmente é o melhor. Outra coisa, quem que pode ser proponente, ou seja, quem que pode apresentar projeto na Lei Rouanet? Pode ser pessoa física. Os 2 projetos que eu apresentei da banda aqui foi como pessoa física. E empreendedor individual, MEI, né? Quem tem MEI pode apresentar projeto também. Nessas 2 situações, eu posso apresentar até 4 projetos ativos com limite de R$1 milhão. Aqui já é uma das mudanças da Lei Rouanet que causou polêmica, né? Muita gente não gostou, mas muita gente gostou. Não vou entrar aqui no mérito de governo, não é o nosso objetivo aqui. É só avaliar o mecanismo da lei. Então, eu como pessoa física, eu posso ter até 4 projetos na Lei Rouanet. Só que um detalhe, se for o meu primeiro projeto, como pessoa física ou como MEI, eu tenho um teto de R$200.000 do valor do meu projeto. E como primeiro projeto também, eu não tenho necessidade de comprovar que eu sou do ramo artístico, eu sou músico, não preciso comprovar nada, se for o meu primeiro projeto. Isso não tinha. Então, isso deu uma abertura tremenda para muita gente que não conseguia apresentar projeto e agora consegue apresentar. Só que o seu primeiro projeto, você não tem necessidade de comprovar a atuação na área cultural, mas a partir do segundo você tem. Então, é bom você ter um portfólio, você ter um recorte de jornal falando que você regeu uma banda, que você participou do encontro de regente, qualquer coisa que comprove que você é do meio. Isso seria... Então, Oi. Quando o senhor fala aí
esse 1 milhão é para os 4 projetos, não é isso? É 1 milhão rateado. Vamos supor que você apresentou um projeto de 100 mil, aí o segundo projeto seu foi de 300, juntando tudo tem que ser 1 milhão, é o teto dos 4 projetos. Não precisa ser igualzinho para cada um, depende da demanda de cada projeto. E os projetos podem ser iguais, ou eles não, necessariamente tem que ser diferentes? Não, pode ser igual. Eu falo fim do projeto. Às vezes um você quer para o primeiro semestre, o outro projeto você quer para o segundo semestre. Um é para a escola, o outro é para o asilo, né? Pode ser semelhantes. Tá, entendi. Pode ser os 4 para a escola, por exemplo. Isso, exatamente. Entendi. A segunda modalidade de empreendedor, né, de pessoas que podem apresentar projeto, é o empreendedor individual, que são os outros MEIs que não sejam enquadrados, são outros enquadramentos, né, como outros tipos de empresa. Até minha esposa falou hoje. Empreendedor individual que não seja MEI. Esse é o detalhe. Pode ser microempresa. Eireli, né? Eireli, exatamente. Outros tipos desde que não seja MEI. Aí, nesse caso, você pode apresentar até 8 projetos ativos, com limite de 6 milhões. A banda, né, que tem o CNPJ lá, ela enquadra aqui. Né? Você pode ter até 8 projetos. E pessoa jurídica, vamos supor que você tem um dono de supermercado, dono de uma rede de supermercado aí que quer fazer um projeto aí com a banda. Ele pode apresentar até 16 projetos, só que tem um detalhe, ele tem que ter lá no CNPJ da empresa dele que ele atua no meio cultural. Isso aparece lá no CNPJ. E o limite máximo por projeto é de 1 milhão, no caso da segunda e terceira opções aí. Ok? Isso aqui foi o que causou a polêmica, né? Que os grandes artistas, agora cada projeto só pode ter um teto de 1 milhão de reais. Os grandes artistas apresentavam projetos de 10 milhões, 5 milhões. Então, isso abriu precedente para que a gente, que é desconhecido, que a gente tem projetos menos ousados, né, apresentar os nossos projetos. Só que a gente ainda assim tem desvantagens, porque quando um cantor famoso, mesmo que ele tenha um teto de 1 milhão, ele apresenta um projeto, ele tem muito mais chance de ter um patrocinador na mão, porque o projeto dele vai aparecer na televisão, vai atingir uma região do país. E para a empresa, o marketing é importante, né? Ela quer ser vista. As grandes marcas de cerveja, isso dá visibilidade, né? Elas ganham com isso. Então, vou aproveitar esse momento aí, capitão, para a gente falar sobre uma coisa que é importante. A gente está conectando essas áreas aí do nosso movimento, né? Eu comentei outro dia lá no grupo Salvem as Bandas que a área que conecta todas as outras aí, a frente que conecta todas as outras é o impacto social, né? Se a gente vai ter recurso, ele só vai funcionar se a gente tiver impacto social. Então, quanto mais impacto social que a gente tiver, né, quanto mais coisa a gente tiver gerando para a sociedade, cultura lá, mais a empresa que está patrocinando vai querer nos patrocinar por estar sendo vista, né? E está sendo... Exatamente. E é obrigatório você constar na Lei Rouanet as medidas de acessibilidade, de formação, atividades formativas que você tem que acrescentar no projeto. Então, as bandas, hoje eu vi lá, não lembro quem que colocou, que as bandas formam, sim, são verdadeiros conservatórios, né, como a gente costuma dizer. Só que só a gente sabe disso. As empresas não sabem disso, o povo não sabe disso.
né? Vê o músico tocando lá, não sabe de onde que ele saiu, né? Vê, acha bonito, mas só a gente sabe o trabalho que dá. Então, a forma de você fazer um projeto e divulgar o seu projeto, você vai estar expondo ali para as pessoas de forma palpável, de forma objetiva, como que você tem formado os músicos na sua banda, com ações que estão sendo patrocinadas por empresas que estão ali colocando o recurso público, não é das empresas, né, o recurso público para um projeto que vai atingir não só os músicos da banda, mas vai dar mais visibilidade para a cidade ou para a região onde ela atua, ela vai ser mais bem vista, né? Tem uma série de benefícios também, além da dedução do imposto de renda, que a gente já vai ver logo, logo. Aqui eu já falei, né? Ok. Quais as contrapartidas para quem patrocina um projeto? Aí que é interessante. Para a pessoa física, doações e doações de empresas, né? Você tem a dedução de 100% no imposto de renda, como a gente já explicou. Então, a empresa vai patrocinar 10 mil, no artigo 18 aqui, né, que a gente está falando. 10 mil, quando ela for fazer a declaração, ela vai ter o abatimento de 100% do valor que ela patrocinou. Só que, como doação, ela não aparece em peças de publicidade. Por mais que ela patrocine. Ela pode patrocinar 100% do seu projeto, mas não pode aparecer. E pessoa jurídica, patrocínio. Aqui que é interessante a gente prestar atenção. Além da dedução no imposto de renda de 100% do valor patrocinado, como prevê lá no artigo 18, quais são os outros benefícios para a empresa? Aí que entra a lábia, você conhecer a lei, né? Para você ter a lábia lá na hora de conversar com o dono da chave do cofre. Exposição da marca, 20% do valor do projeto a 30% em divulgação. 30% se o projeto tiver o valor até 300 mil reais. Então, o projeto lá do Fred é um projeto de 300 mil reais. Ele tem que, obrigatoriamente, não é até 30% não, obrigatoriamente o Fred vai ter que prever no projeto dele que 30% do valor do projeto vai ser exclusivamente para divulgação. Acima de 300 mil reais, 20% para divulgação. Isso é um atrativo importante para ser considerado na hora de abordar o empresário, porque ele quer saber, não é só o nome da empresa, né, que vai aparecer, é como o nome dele vai aparecer. Então, o que você vai fazer? Você vai pôr na televisão? Você vai fazer cartaz? Que jeito que vai ser essa divulgação? Então, um bom plano de divulgação ajuda a atrair a atenção do empresário. Ingressos, 10% dos ingressos, eles são destinados para as empresas patrocinadoras. O que elas fazem com esses ingressos? Distribuem para clientes, né? Faz campanha dentro das empresas, pode contemplar um funcionário que é destaque na empresa, vai levar a família para assistir a apresentação. Mas o projeto que eu estou falando é acesso gratuito para todo mundo. Como é que faz? O ingresso tem algum sentido? Tem. Você pode destinar áreas específicas, privilegiadas, para essas pessoas ocuparem ali. As pessoas que você indicar para receber esses ingressos vão ter um lugar lá exclusivo para elas, de preferencial lá para elas assistirem a apresentação. Então, é uma forma de você privilegiar o patrocinador. Traz valor para a marca, né? Que ela vai ficar mais em exposição. É uma forma diferente da campanha publicitária que a empresa faz, que ela paga para fazer essa publicidade. Quando você faz uma apresentação da banda, você está colocando a empresa junto do consumidor sem que ela queira fazer negócio. Olha que interessante. Então, você está colocando ali no seu projeto que a empresa vai estar em evidência na hora da apresentação
mas ela não precisa fazer negócio. E outra coisa, vamos supor, você tem uma sorveteria que está patrocinando o seu projeto. Aí você vai fazer a apresentação lá na praça ou lá na escola, ela pode distribuir sorvete lá para as crianças, né? Divulgar a campanha, isso é possível. Ou então ela pode fazer um stand lá, mostrar os produtos que ela produz, é possível também, por conta da empresa. Ela pode usar também direito de imagem do projeto, para ela mostrar para outras empresas, para os fornecedores, para colocar no site dela, no Instagram, que ela patrocina projetos culturais, que ela tem preocupação com o bem-estar das pessoas. Isso tudo reforça o apoio para o projeto. Também reforça o papel da empresa na região onde ela atua. Muitas vezes a empresa já fala assim, mas a gente já gera emprego e tributo para o Estado, para o município, mas não oferece qualidade de vida, às vezes. Qualidade de vida na forma de música, de cultura, de ensinar uma criança a tocar um instrumento, tirar a criança da rua. Capitão, vou fazer só uma observação aqui. Aqui em Pitangui, a gente conseguiu um apoio forte de uma empresa mineradora. Alô? Está me ouvindo agora? Oi, capitão. Pode falar. Oi? Pode falar? Pode falar. Aqui em Pitangui, a gente conseguiu um apoio de uma empresa mineradora. Ótimo. É uma mineração. E o pessoal, a empresa, ela tinha muita crítica da população inteira, principalmente na questão ambiental, na questão social e do impacto que a empresa gerou vindo para cá, para a região. Hoje a empresa é muito bem vista por ter apoiado vários projetos aqui dentro da cidade. Então a empresa usa isso, esse fato de apoiar projeto social, de apoiar a escola de música e tudo, então ela usa isso para tirar a imagem que ela tinha perante a sociedade, que ela foi uma empresa que prejudicou o meio ambiente e tudo. Ela acabou diminuindo um pouco esse aspecto dela, usando o apoio dela aqui aos projetos sociais. Isso é uma tendência mundial, viu? As empresas, elas querem ser lembradas mais pelo que elas fazem pela comunidade que está no entorno delas, do que só para o que ela produz. Porque, no caso da mineradora, ela tem um cliente que, às vezes, nem aqui no Brasil está. Então, o cliente não quer saber, ele quer só o minério de ferro, ele não quer saber o que a empresa faz. Mas a empresa, ela tem uma responsabilidade social. Isso faz o nome da empresa ter um significado diferente. Uma pergunta aqui. Eu não tenho limite de região, cidade, para onde essa empresa está para apoiar o meu projeto, não, né? Não, a Lei Rouanet é federal. Uma empresa lá da Amazônia, se ela tiver interesse em apoiar o projeto aqui, ela vai apoiar tranquilamente, porque cabe exclusivamente à empresa decidir qual projeto que ela vai apoiar. E tem mais, tem empresas que mesmo agora em período de pandemia, estão com editais abertos para recepcionar projetos exclusivos da Lei Rouanet. Então, tem empresas que abrem edital para escolher projetos que elas vão estar patrocinando, que é o caso das mineradoras. A Uzi Minas faz isso, ela está com o edital aberto, o Banco do Brasil vai abrir o edital nas próximas semanas, aí, acho que mês que vem, se eu não estou enganado. Então, tem empresas que, mesmo sabendo que não pode ter aglomeração, mas elas têm interesse em estar já se antecipando. Então, a gente tem que estar antenado nisso. Vamos lá. Mais alguma observação? Pode seguir, capitão. Oi? Pode seguir, capitão. Outra situação, é o que a gente acabou de falar, o compromisso, a responsabilidade social no entorno da empresa. É um nome, é quase que uma palavra mágica dentro da empresa. Falou que vai ter
retorno com a visibilidade da empresa junto à comunidade, junto a outras empresas, é uma forma dela estar à frente da concorrência. Isso valoriza o produto. Abertura para novas oportunidades de negócio. Às vezes, uma empresa que tem um tipo de produto que ela fabrica, um tipo de marketing que ela sempre fazia, de repente ela vê a possibilidade de patrocinar um projeto como um marketing diferente para ela explorar. É um negócio diferente. Vamos lá. Aí, com relação aos próximos encontros, né? Até foi bem... esse bate-papo nosso aqui hoje é mais uma introdução ao mecanismo da Lei Rouanet, né? Quem que pode apresentar, quem que pode patrocinar, e a gente pode fazer, como eu estou propondo aqui, na terça-feira, a gente pensar um projeto, que tipo de projeto a gente poderia estar elaborando por meio do Salve as Bandas, né? Como que a gente planeja que jeito que seria um projeto envolvendo o Salve as Bandas, né? A gente pode pensar nisso. E no dia 21 de maio, a gente falar sobre os desafios, né, de captar recursos, as estratégias, né, as melhores estratégias para você ganhar um sorriso, né, do seu patrocinador. Eu vou voltar aqui. Isso aí, então, eu ia sugerir aqui, ó, já que você está falando aí do dia... Do jeito que eu volto a tela aqui. Você quer voltar? É só você ir lá, você tem que voltar lá para a tela da reunião e parar o compartilhamento. Eu já voltei para o senhor. Já voltei para o senhor. Já obrigado. Já deu aqui. Beleza. Bom, gente, eu não sou palestrante, foi a primeira vez que eu apresento assim algo em grupo, né? E espero que eu possa ter atingido aí a curiosidade de alguns dos senhores, né? Que a gente tem que desmistificar aquilo que beneficia a nossa própria classe. A Lei Rouanet, ela ficou muito mal vista por muito tempo, ela teve muitos problemas, mas cabe exclusivamente a gente desmistificar isso junto às empresas, junto às pessoas que vão estar nos apoiando futuramente. Capitão, antes de mais nada, pedir desculpa da minha ausência um minutinho aqui. Choveu muito forte, eu estou em Espírito Santo Pinhal hoje, na outra casa minha aqui. Nós estamos precisando de chuva. E tem uns ralos aqui, sabe? E acabou entupindo, eu tive que sair e largar correndo, porque deu uma pancada de chuva de repente aqui, sabe? E eu perdi um comecinho aí, talvez pode ter falado. Então, é o seguinte, eu trabalho, além do maestro aqui na prefeitura, né? Uma banda, ela vai estar sendo reativada novamente, graças a Deus, quer dizer, estão caminhando, né? Mas está em passos largos. Então, devido ao Covid, ainda a gente não vai poder reunir ainda, né, pessoal? Mas a pergunta que eu queria falar para o senhor é o seguinte, como eu trabalho também numa escola estadual, essa escola estadual, ela pode elaborar um projeto e mandar para uma firma, uma empresa está patrocinando o projeto lá na escola também? Não pela Lei Rouanet. Porque tem que ser entidade ou sem fim lucrativo ou com fim lucrativo. Ente público, não. Não, mas eu falo o seguinte, essa escola não pode mandar um projeto para uma firma patrocinar um projeto lá na escola? Ah, sim, para atender a escola. Então, você pode fazer, isso, por exemplo... talvez eu fui não explanei direito. É isso que eu quero dizer. Um projeto que você tem que pensar também no patrocinador. Você tem que se colocar no lugar do patrocinador. Você é um empresário, eu vou apresentar o meu projeto para você. Olha, eu quero tocar a minha banda durante um ano
no recreio lá da escola municipal. Ah, legal, mas o que eu ganho com isso, como empresário? Né? Você vai se perguntar. Então, quanto maior a abrangência do seu projeto, mais interesse o empresário vai ter. Então, o que seria interessante? Você fazer um projeto que contemple, por exemplo, todas as escolas da rede pública da sua cidade. Né? Você fazer um circuito de apresentação de formação de público, né? Para as crianças conhecerem, para atrair você pode criar oficinas de música para as crianças aprender a mexer com instrumentos de percussão, aprender um pouquinho de ritmo. Então, isso aí pode ter interesse. E você apresentar na praça também, né? Fazer circuitos de apresentação em vários bairros da cidade, né? Você pode trazer isso, porque a empresa ela quer ser vista no meio das pessoas. Então, você tem que pensar como empresário. Mas a questão é a seguinte, não traz problema para a escola ela sendo estadual, porque aí tem a parte do governo estadual, uma empresa está patrocinando um projeto da escola, direcionado à banda da escola? A banda é da escola? Isso, a gente já vai trabalhando com a banda lá, já tem vários instrumental lá, né? Tem um instrumental até que bom, né? Comecei com a fanfarra, já está virando uma bandinha marcial e está partindo para uma banda de coisa, né? Porque está vindo flauta, a gente ganhou do governo federal flauta, clarinete, saxofone. Não, com a Lei Rouanet, ela veda que órgãos públicos sejam beneficiários da lei. Mas eles podem, beneficiários assim, no sentido de receber recurso. Sim. Mas eles podem ser beneficiários das ações do projeto. Ah, sim. Entendeu? Então, você pode fazer o projeto como pessoa física, né? O projeto é seu, mas para que o projeto aconteça, você precisa do envolvimento da escola. Aí você vai pegar uma carta de anuência do diretor da escola, falando que para o seu projeto acontecer, você precisa disso e disso. Correto. Muito bom. Valeu. Só mais uma coisa aí para o Michel agora, capitão, que o nosso maestro de Ponte Nova, José Paulo Gomides, tentou entrar no Zoom, eu acho que não sei porque não estava cadastrado, ele não conseguiu, ele falou, mandou uma mensagem de voz para mim aqui, Michel. Ele disse que tentou várias vezes, não conseguiu. Acho que porque o nome dele está aparecendo como José, que eu tenho ele aqui no Facebook, na agenda. Não sei se foi José Michel, porque o completo é José Paulo Gomides, né, maestro de Ponte Nova. Só para informar o Michel aí. Tranquilo, isso aí não tem nada a ver não, Paulo. Ele consegue entrar mesmo sem estar registrado em nada. Mas de qualquer forma, essa reunião está gravada. Mais uma vez, muito obrigado, capitão, pela... ainda bem que nós não tivemos o problema dos 40 minutos dessa vez, então a reunião está toda gravada, vai estar disponível nos anais aí. Para quem não estava presente antes da reunião, a gente estava fazendo o teste aqui de acesso aqui, né, de configuração. Eu tinha sugerido para que a gente pudesse elaborar uma espécie de cartilha, porque o que acontece? Por tudo que eu falei, a questão da Lei Rouanet, que é uma lei que ficou mal vista, ela ficou com o nome sujo, né? E não por nossa causa, mas a gente precisa ajudar a limpar o nome da lei. E eu acho que o movimento Salve as Bandas, ele pode ser bastante útil nesse sentido, porque nós precisamos das empresas. E eu vou falar para vocês, tem muito dinheiro, não é pouco não, tem muito dinheiro. O problema é que as empresas têm resistência de apoiar projeto cultural. As empresas, elas têm um certo ranço, principalmente por ser Lei Rouanet, porque o imposto de renda ele é obrigatório, toda empresa tem que pagar, se ela tem um lucro. Se apresentou lucro, ela tem que pagar imposto de renda. Então, nada impede que ela possa destinar uma partezinha desse imposto para um projeto. Né? Ela não está tirando do bolso dela, é um imposto que ela tem que pagar.
que ela vai fazer? É deixar de mandar para o governo e investir ali localmente. Ela vai poder ver o que ela está fazendo, para onde que está indo o dinheiro. Esse dinheiro não é da empresa, é dinheiro público, é dinheiro de imposto. É dinheiro que ela é obrigada a pagar. Uma parte desse imposto é que vai para o projeto. Então, a gente tem que mobilizar SEBRAE, associações comerciais, para pedir apoio, para conscientizar as empresas para que apoiem projetos culturais das localidades onde as empresas estão situadas. Porque não é só oferecer emprego e pagar imposto, né? As empresas têm uma obrigação também de ajudar. E tem um argumento que um empresário falou para mim o seguinte: mas eu ajudo a Santa Casa, eu ajudo o asilo, eu já ajudo um tanto de gente, não vou ajudar, não. Cultura não precisa. Tudo bem, só que a ajuda para a Santa Casa, para o asilo, para o hospital, ele não deduz no imposto de renda. É doação. Ele tem uma verba para isso lá, senão ele não doava. Só que não deduz no imposto de renda. Então, nós temos isso a nosso favor. Não adianta o empresário falar, mas isso, eu não tenho dinheiro mais da empresa. Não é dinheiro da empresa, é dinheiro público, é dinheiro de imposto. Quem está doando não é o empresário, é o governo federal. As empresas têm resistência com relação a isso. Uma dificuldade grande, capitão, que as empresas têm é de entender porque eles acham que essa dedução ela pode ou não acontecer. Eles acham que é assim, você pode deduzir, mas se tiver algum problema no projeto, você não vai poder deduzir. Eles ficam sempre com o pé atrás nisso. Mas aí que está. Quem que garante que isso vai ser cumprido é a lei. Não é você, Fred, eu, Ricardo, ou Michel, não é a minha palavra. É a lei que está garantindo isso. E mais do que isso, o empresário não tem nada a perder. Se ele não gostou do projeto que ele apoiou, no ano que vem ele não precisa apoiar de novo. E a pergunta aí, capitão, é o seguinte: no projeto que vai ser enviado para o governo federal aprovar, eu preciso já elencar quais são as empresas que vão me patrocinar? Não, o que você tem que mandar no projeto é o planejamento, desde o nome do projeto, o que você está planejando fazer nesse projeto, quem que vai ser o público beneficiário do seu projeto, isso é muito importante. Detalhados, os custos têm que ser bem detalhados. Você tem que fazer uma planilha de custo. Eu tenho o modelo da planilha de custo, que você pode colocar lá lanche para os músicos, cachê, você pode colocar transporte, você vai pagar transporte para os instrumentos, tem instrumento grande que precisa levar no caminhãozinho, um ônibus para os músicos. Esses você pode fazer do projeto, eles são padronizados ou o que eu preciso é fazer cumprir o que está descrito na lei? Você pode fazer um projeto do jeito que você quiser, só que tem alguns requisitos que são obrigatórios, que, por exemplo, itens de acessibilidade, itens de inclusão. Se você for incluir no seu projeto uma palestra para alunos da rede pública, você vai falar sobre a banda, como que a banda é formada, por que tem que ter esses instrumentos, né? Formação de público. Você vai ter que colocar lá, por exemplo, se a escola tiver um deficiente auditivo, você vai ter que colocar no seu projeto pagamento para um tradutor de Libras, né? Um intérprete de Libras. Isso, o seu projeto ganha status com isso. Você tem que executar o seu projeto onde haja acessibilidade para um cadeirante, por exemplo, que ele tenha condições de sozinho chegar onde você está se apresentando, né? Tem que ter um elevador, se for num local que tem escadas, tem que oferecer as condições para ele chegar lá. Então, quando eu apresento o projeto para a empresa, para que ela patrocine ou para a pessoa física,
esse projeto já está aprovado pelo governo federal, dizendo que aquilo já pode ser deduzido no imposto de renda da pessoa física ou jurídica, né? Já está chancelado. Quando, a partir do momento que é publicado a portaria, sai uma portaria no dia... Após 60 dias que você apresentou o projeto, normalmente, até menos que isso, a portaria de aprovação do seu projeto é lançada, é publicada no DOU, no Diário Oficial da União. A partir da publicação, você já pode sair correndo atrás. Excelente, lindo. Agora, eu queria sugerir, então, para a próxima reunião aí, o senhor apresentar um projeto para a gente desse aí pronto, né? A gente pode, como eu queria fazer uma coisa mais didática, porque eu vou fazer, assim, um projeto para o Salve as Bandas, mas antes da gente fazer isso, a captação, gente, é um momento, assim, de humilhação. Você vai ouvir para cada 60 empresas que você bater na porta, 58 vai fechar a porta para você. E isso aí é onde eu queria propor para vocês que a gente elaborasse uma cartilha, que a gente pudesse ter articulação com outras entidades ligadas à cultura, que também precisam das empresas, junto ao SEBRAE, junto às associações comerciais, junto às associações industriais, para que a gente possa colocar... Porque o governo não faz propaganda da Lei Rouanet. Vocês já viram aí? Não existe propaganda da Lei Rouanet. Por quê? Porque o governo, para ele, é interessante. Quanto menos empresas apoiem a cultura, mais ele arrecada. Então, ele não faz propaganda. Essa é a nossa. Então, a gente tem que mobilizar o empresariado para que eles apoiem projetos culturais. Eu escutei do empresário de uma cidade aqui próxima, uma empresa bastante conhecida até. Aí eu consegui contato por telefone direto com o dono da empresa. Aí eu me apresentei, falei que a gente tem um projeto cultural, né? Aí eu falei a palavra mágica, Lei Rouanet. Aqui. Os artistas não querem trabalhar, não. Vocês só querem viver às custas de dinheiro. Vocês não querem saber de nada, não. Eu não vou apoiar, não. Não tem, não. E desligou o telefone. Eu falei, tudo bem. É um direito dele. Mas é isso aí que a gente precisa, essas barreiras que a gente precisa derrubar. Porque tem muita empresa que pode apoiar o projeto, que tem condições de apoiar, mas por preconceito, ou por desconhecimento, ou por omissão nossa mesmo, de não ir atrás dos recursos, a gente quebrar essas barreiras. Capitão, fazer só uma observação. Sim. Pode aqui, né? Pode? Aqui em Pitangui, a gente fez os nossos primeiros projetos assim, de captação através da lei de incentivo, foi da lei estadual. E a gente achou que seria mais simples do que a lei estadual, vocês conhecem, a lei e foi justamente o contrário. Nós tivemos uma dificuldade grande para conseguir empresas que pudessem fazer o patrocínio, a doação, através da lei estadual. E a gente conseguiu, assim, muito mais fácil empresas que pudessem nos ajudar através da lei federal de incentivo. Então, às vezes, é complicado, que é complexo demais e tudo, mas não, a gente conseguiu bastante apoio aqui com empresas, igual o senhor falou, que a gente nem imagina, às vezes o restaurante da esquina aqui, ele é lucro real e pode deduzir do imposto, a gente nem sabia. E empresas grandes também, a gente tem a ArcelorMittal, que doa aqui para a gente tem empresas, essa mineradora. E o que acontece? A gente tomou muito não. Uma coisa que facilitou muito a nossa captação foi, na lei estadual, a gente conseguiu colocar um valor destinado a contratar uma empresa
para fazer essa captação de recursos. Sim. Na lei federal, eu queria saber se a gente consegue fazer isso, porque como a gente já tinha experiência, a gente correu atrás e captou o recurso por conta própria. Mas, às vezes, a banda, o grupo que não tem experiência, se ele pode contratar uma empresa para fazer essa captação e se ele pode usar do recurso do projeto para pagar essa empresa. Excelente, Fred. A lei prevê que 10% do valor do projeto seja para remuneração de quem vai captar o recurso. Oh, show demais. Ajuda? Ajuda demais. Porque nós fizemos um projeto aqui da banda, o nosso projeto foi de R$92 mil. O projeto chama Mestres da Música de Pitangui e a gente faz gravação de algumas partituras, recuperação de partituras, essas coisas. Então foi um projeto assim, como ia ter um produto, então ia ter um CD e um livro, foi fácil da gente conseguir o valor do projeto, assim, o mínimo, né, os 20% para a gente dar início, e a gente conseguiu até um valor razoável do projeto, não conseguiu 100%, mas conseguiu próximo dos 70%. E como gerou esse produto, as empresas patrocinaram bem fácil, sabe? Assim, compraram bem a ideia, porque teria lá no livro a logomarca da empresa, né? Nos livros que estão sendo distribuídos, nos CDs, no site tem a logomarca grande da empresa. Mas eu penso que para um projeto, por exemplo, da escola de música da banda, projeto de circulação da banda, esses projetos que são mais difíceis de você ver, mostrar para o público que que a empresa está ali, porque no nosso projeto a própria empresa distribuiu exemplares do CD para os funcionários. Elas fazem campanhas, né, de marketing interno. Então, assim, eu acho que seria interessante ter uma empresa, ter uma pessoa que pudesse correr atrás do patrocínio, porque na equipe que nos deu consultoria aqui, eles já têm as empresas que patrocinam determinados tipos de projetos. Porque é a empresa que escolhe. Agora, quando eu apresentei o meu primeiro projeto, Fred, eu não sabia nada da Lei Rouanet, mas eu li e achei que fosse ser interessante. Então, eu contratei uma empresa de elaboração de projetos. Olhei na internet, tem várias. Encontrei uma lá em Brasília, com um histórico já bom de aprovação de projetos, e eu incluí o pagamento dessa empresa como despesa administrativa. Tem 3 tipos de despesas que são obrigatórias e elas são calculadas automaticamente. A despesa administrativa, salvo engano, é 15% do valor total do projeto, o valor para captação é 10%, e tem uma outra lá que é para divulgação, custos de divulgação, é obrigatório, entre 20% a 30%. E também você é obrigado a ter um acompanhamento de um advogado e de um contador. Tudo isso pago com recurso da lei. Então, eu paguei para a empresa o valor para ela elaborar o projeto todinho e até o momento de aprovação lá, de publicação no Diário Oficial. Então, o dinheiro do pagamento saiu do próprio projeto como despesa administrativa, que já é previsto. Aí, despesa administrativa, você tem cópias, xerox, diligência, você vai precisar ir numa cidade, você comprova que você foi por conta do projeto, você gastou combustível, você teve que pernoitar lá no hotel, você comeu no restaurante. Então, se foi por conta do projeto, você consegue jogar isso tudo como despesa administrativa. Você comprova, apresenta a nota fiscal, tudo isso. E é importante também colocar no planejamento orçamentário tudo que você quer fazer no seu projeto. Porque se você coloca lá e esqueceu
que para chegar, levar a banda nas escolas, por exemplo, ou fazer uma apresentação nos bairros, você esqueceu de colocar transporte de um ônibus. Aí você vai ter que correr atrás por fora. Você não colocou no orçamento. Aqui, quando a gente vai para um projeto, capitão... Fazer uma intermediação aqui, deixar o maestro Paulo falar, que ele está querendo falar há algum tempo e eu estou mutando ele aqui. Sim, não. Maestro Paulo, pode ir. Depois você fala aí. Segura aí, Fred. Naquela explanação, primeiro lá, antes da reunião, que tem também a questão de adquirir, fazer um prédio, né, no caso. A minha banda, por exemplo, municipal. Toda a vida a gente vem sofrendo um lugar, nunca tem um lugar fixo para a banda. Entra prefeito, coloca no lugar, tá uma beleza. Entra outro prefeito, já muda, vai para outro lugar, joga, vai para lá, vem para cá, não tem lugar certo. Então, imaginando que o prefeito atual vai estar apoiando a banda, a gente não vai ter lugar ainda definitivo para a banda. E já tivemos, viu, no passado, um prefeito aqui, um major do Exército, construiu uma sede para a nossa banda. Eu cheguei a usar com a banda lá muito pouco tempo, depois outro prefeito entrou e já acabou passando para a PAI. As crianças da PAI tinham que subir quase 20 degraus. Imagina só que loucura que era isso, né? Mas a banda saiu de lá, foi jogada de lá. A Lei Rouanet, então, ela permite... A captação de recursos pode ser destinada numa casa de evento? Então, a Lei Rouanet, excelente a pontuação sua aí. A Lei Rouanet, ela permite, em cidades com menos de 100 mil habitantes, a construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que também possa servir de centros culturais para outras atividades. Ela não coloca valor. Para esses projetos, ela não tem valor. Mas você tem que ter o terreno, isso para construção, para cidades com menos de 100 mil habitantes. E também prever, vamos supor que a banda de alguém, a sede é um prédio tombado, precisando de reforma. Ela prevê também manutenção predial, tem alguns benefícios nesse sentido também. De restauração, de patrimônio, tem isso. Até de uma praça, vamos supor que uma praça importante na cidade, que ela tem um valor cultural para a cidade, um projeto paisagístico para essa praça, a Lei Rouanet, ela patrocina também. Maestro Paulo. Pode falar. Maestro Paulo. Muito bom. Só uma questão. A gente está com esse problema aqui em Pitangueira. A gente não tem a sede própria da banda, sabe? E a gente conseguiu, com a doação de um empresário aqui, um terreno. Então, a gente tem agora um terreno, se eu não me engano, eu estava com a planta do terreno. Um terreno pequeno, de esquina, assim, mas aí a gente estava tentando buscar o recurso para a construção dessa sede. O que a gente fez? O Fundo Estadual de Cultura, ele lança todo ano um edital para esse tipo de projeto. O Fundo Estadual de Cultura é um ponto de apoio forte para esse tipo de projeto, que é construção e reforma de espaços culturais. Esse ano, 2020, ainda não foi lançado edital nenhum nesse sentido do fundo, mas com o outro secretário de Cultura já tinha sido programado um lançamento. Com essa mudança toda na secretaria e essa situação toda da pandemia, e a gente não tem prazo ainda, mas nós estamos aguardando. Se o senhor tiver um terreno aí que esteja no nome da banda, aí o senhor consegue facilmente, através do Fundo Estadual de Cultura, o recurso para levantar a sede. Isso aí é importante para a Lei Rouanet também. Não pode ser o terreno da prefeitura, tem que ter passado para o nome CNPJ da banda. Tem uma parte aí que eu acho que eu perdi, que é a seguinte. Eu vi você falando aí um pouco sobre ela, no sentido de, tá falando aí, esqueceu
Se eu esquecer de colocar alguma coisa no projeto, eu só vou poder fazer o que está no projeto, ou tem algum momento que eu consigo retificar? Então, você pode fazer readequação dos custos do projeto, desde que não altere o valor total do projeto. Você pode, por exemplo, vou diminuir o valor do transporte de ônibus, que eu consegui uma outra empresa mais barata. Aí, aquilo que sobrou do transporte de ônibus, você pode engordar o cachê dos músicos ali, por exemplo. Você pode fazer essa adequação. Agora, uma boa observação aí. Eu posso usar o dinheiro para poder pagar os músicos? O senhor usa isso aí? Como é que usa isso aí? Você tem que constar no projeto como recurso para pagamento de cachê dos músicos. Tem que tomar cuidado. O regente... Tem que tomar cuidado, Michel. Eu acho que não pode inserir uma nova despesa. Então, por exemplo, se no projeto original você não tinha o cachê para os músicos, na hora de adequar o valor do projeto, você não vai poder inserir a despesa de cachê. Poder pode. Poder pode, sim. Só não pode alterar o valor do projeto. Sim. Por exemplo... A lei estadual, ela não permite... Vamos supor que eu ganhei o transporte dos músicos. A empresa ela vai dar para mim o transporte que estava previsto no projeto eu pagar. Só que a empresa falou, não precisa pagar, não. Viu? Aí vamos supor que você ia gastar 5 mil de transporte de ônibus. Aí você, então eu vou alugar então caixa de som, porque eu preciso falar lá na praça e eu esqueci que eu vou precisar de uma caixa de som para falar. Aí você aluga equipamento de som. Aí você inclui lá equipamento de som. Só que você tem que fazer a readequação. Você tem que justificar que aquilo é importante para o projeto. Entendido. Muito bom. Podemos encerrar? Nosso conferencista aí encerrar. Michel. Oi. Antes de fazer o encerramento, já que está gravando, eu queria deixar fazer um pedido para o pessoal que nos acompanhar a reunião depois via gravação. Oi? Não ouvi também. Pode terminar, pode encerrar. Depois eu vou dar uma fala para o pessoal que vai nos assistir depois. Depois, se eu fechar a gravação, e depois você vai falar mais um pouco. Gente, Não, é com a gravação. Tá? Eu acho importante o seguinte, tem que ter engajamento de todo o grupo que está lá no WhatsApp, porque eu acho assim, o movimento, ele não é um movimento de WhatsApp, ele é um movimento de verdade. Então, ele tem que ter a grandeza que a gente pretende aplicar a ele. Tem que ter... O que faz essa grandeza? É o engajamento. E eu vejo, às vezes, os músicos reclamam que o prefeito não dá nada, que dá alguma coisinha quando quer, o tanto que quer, a hora que quer, mas a gente tem os mecanismos outros para a gente correr atrás. No meio militar, a gente estudava muito um termo jurídico, né, que é um termo jurídico, aliás, mais jurídico que militar, que a lei não socorre os que dormem, e é verdade. Se você não conhece a lei, você não vai ser beneficiado por ela em nada, por mais direito que você tenha. Então, a gente tem que conhecer os mecanismos de onde a gente pode tirar dinheiro. Porque os projetos, por mais boa vontade que existam, em algum momento eles vão demandar recursos. E as leis de incentivo, elas estão ali para a gente. As leis de incentivo à cultura, e a gente tem que fazer ela ser forte. Houve muito artista picareta, músico, que fizeram no passado mau uso. E isso queimou o filme de todo mundo.
né, a ponto da gente escutar que a gente não trabalha, a gente só quer viver à custa de recurso público. Olha só que o nível de cultura de um empresário falar isso. Então, a gente tem essa responsabilidade, sim, é uma lei para nós, então a gente tem que fazer ela funcionar. Ninguém vai bater na porta da gente falando, oh, você tem um projeto aí para eu te ajudar a patrocinar aí? Eu estou desesperado aqui com dinheiro, não sei o que eu faço. Ninguém vai fazer isso. É a gente que tem que ir lá, tem que bater na porta, tem que arregaçar as mangas, porque dinheiro, gente, as empresas têm e muito dinheiro, porque todas as empresas pagam imposto de renda. E é do imposto de renda que sai o recurso para a Lei Rouanet. Então, se o empresário pagar ou não, patrocinar ou não um projeto, o imposto de renda ele tem que pagar, não tem como se livrar. Então, a gente tem que combinar um pedacinho desse recurso, do imposto, para a gente. E ele vai ser tanto com isenção quanto com as formas de publicidade, de mostrar a empresa dele, responsabilidade social, né? Elevar a marca da empresa. Eu concordo com o Rosenthal. Oh. Cri. O que aconteceu aí? Agarrou? Quem estava falando? Ronaldo. Pode falar, Maestro. Parece que começou a chover. Começou a chover aqui. A internet dele lá parece que agarrou, hein? Pode ser. Opa! Então vou aproveitar para fazer o meu recado. Então, o que eu ia falar é basicamente isso que o capitão já assinou para nós, para o pessoal, os participantes do grupo Salvem as Bandas. Que o grupo Salvem as Bandas, ele é um meio de comunicação e interação entre nós. Ele começou a partir desse grupo, porém ele se tornou um movimento. Ele está para além de um grupo apenas. Então, a participação é muito importante. Por exemplo, um tema como esse, bem preparado, bem explanado, assim como foi o tema da evolução da questão do ensino, da música, para as bandas pelo Joanir, o número de participantes foi pequeno. Alguns, é claro, não pode o tempo todo. Mas o que eu queria fazer o pedido a vocês, que está nos assistindo no pós-reunião, que vocês se interassem dos documentos que é apresentado para vocês. No pós cada reunião, o secretário ele apresenta a ata, ele apresentou um documento que é um resumo do que é o nosso movimento, para que você possa conhecer, saber mais, se informar sobre ele e aderir. É muito importante a adesão de todos. Né? Nós não conseguimos fazer isso sozinhos ou com um grupo de meia dúzia de regentes. Nós da diretoria estamos trabalhando constantemente para que a gente possa ganhar um patamar onde a gente consiga atingir as autoridades com o nosso movimento. E começa conosco, né, as frentes que nós estamos chamando dentro do movimento Salve as Bandas. A frente de evolução musical, com a condução do maestro Joanir. Agora, hoje, nessa live, nós fizemos a frente de captação de recursos, né? E nós precisamos de alguém para assumir conosco, abraçar conosco de fato, vestir a camisa, para assumir as outras frentes que nós temos aí, que é a frente de administração das bandas e a frente de impacto social, muito bem nomeado aí pelo Michel, e que é isso daí, é partilhar isso, criar maneiras que as bandas possam ter condições de acionar esses recursos. Então, seria essa é a função dessas frentes. Então, nós estamos começando a trabalhar aí e depois a gente vai criando esse corpo, ganhando essa união, essa força aí do movimento Salvem as Bandas, para que a gente possa ter reconhecimento.
além de reconhecimento da sociedade, reconhecimento principalmente dos poderes públicos. Então, um apelo que eu faço, leiam os documentos que é apresentado, dúvidas, pergunte, a gente vai tentar responder, vai tentar clarear nas coisas. Mas é importante que você adira de fato a esse nosso movimento. É esse o apelo, o pedido que eu queria fazer a todos. Maestro Ronaldo estava falando aí que caiu, voltou, quer continuar? Caiu o sinal meu aqui, caiu o sinal, mas já restabeleci o sinal aqui. Então, eu estava falando que é o seguinte, no que o Rosenthal disse, a gente precisa mostrar, né, esse movimento nosso para os empresários, né? Ou mostrar que a gente vai precisar mostrar até para o poder público. Só que eu acho assim, naquele molde que ele falou de criar uma cartilha, né? Voltando para o projeto, né? Criar uma da Lei Rouanet, criar uma cartilha e a gente ter a via de acesso através do SEBRAE, através das associações comerciais. Eu acho que seria um lugar onde poderia a gente poder ter um link, né? Fazer uma ponte entre os empresários, porque eles poderiam orientar seus empresários, né? O SEBRAE poderia orientar e as associações poderiam orientar os empresários da importância e do conhecimento do movimento, que o movimento vai ter credibilidade. A gente precisa de credibilidade no movimento. Até cabe uma provocação aqui em relação a isso, mas, Ronaldo, que é para o capitão aí, não cabe a gente fazer um projeto da Lei Rouanet para o movimento Salve as Bandas? Para o próprio movimento, né? Só um detalhe, o projeto para o movimento Salve as Bandas, ele necessariamente vai ter que ser feito por pessoa física. Porque o movimento ele não tem identidade jurídica. E mesmo que ele tivesse identidade jurídica agora, só após 2 anos de existência, ele poderia apresentar um projeto. Claudemir está aí para isso. O presidente. Mas o sinal. Eu vou falar, o Fred hoje não está aqui, mas o pessoal que tem ali, que está no entorno das grandes mineradoras, ali não é só mina de ferro, não, ali é mina de muito dinheiro. Ele estava falando de construção, de uma sede, ali tudo é possível, porque qualquer projeto, por mais bobo que você possa imaginar, despretensioso, ali com as empresas que tem ali no entorno das cidades, as mineradoras, nossa senhora, ali é enxurrada de dinheiro que tem ali. 6 milhões de 100 reais é 6, mas 6 milhões de 100 milhões? Michel, você está em qual planeta, Michel? Ali é bilhões de imposto de renda. Pois é, isso aí. Nossa senhora, ali, nossa, tem dinheiro que não acaba mais. Ali é muito dinheiro. Isso aí. Michel. Oi. Falar com o Claudemir, e o Claudemir disse que ia lembrar a gente no final aí, a respeito do novo secretário da Cultura, né? Sim. Só que eu vou fazer o seguinte agora, mesmo, Paulo, né? Eu vou parar aqui a gravação, então eu vou pedir para encerrar aqui e aí a gente fica mais para a gente conversar outras coisas. Inclusive, eu também quero falar outra coisa, mas não tem nada a ver com a reunião, então eu vou encerrar aqui, tá bom? Correto. Beleza? Obrigado, boa noite. Está encerrada a sessão.